Olá, galerinha! Hoje vamos falar sobre o cuidado com o lixo, né? A principal importância, a gente sabe que o lixo está aí, olha, no ambiente, degradando, né? E isso pode prejudicar muito a questão do nosso meio ambiente, da convivência, trazendo o quê? Poluição. E isso é muito preocupante para o nosso planeta Terra. Então, toda vez que a gente fala do lixo, a gente tem que ter ideia de alguns parâmetros, como pensar, pensar em quê? Se aquele produto que a gente estiver comprando no supermercado, ele vai estar degradando o meio ambiente, né? Qual tipo de produto que eu tenho que comprar, né? Para ver se realmente ele serve, né? Fazer a coleta seletiva certinha de todo esse lixo, de todo esse material que eu estou, vamos dizer, utilizando. Recusar. Recusar o quê, gente? Recusar produtos que podem degradar aí o meio ambiente. Quando eu recuso, eu estou o quê? Reduzindo o impacto ambiental. E aquele material que eu uso, porque não tem como a gente viver tudo 100% sem utilizar materiais que degradam o meio ambiente, porque ainda não existe, eu faço o que com aquele material? Eu reutilizo, né? Existem materiais, garrafa PET, existem vários trabalhos aí realizados aí para que essa garrafa não possa ser jogada no lixo. Então, tem que reutilizar, tá? E também reciclar, tá? A latinha de cerveja, por exemplo, é um alumínio, ela faz o quê? Recicla, né? Recicla e reutiliza novamente. Então, a gente tem que ter todos esses parâmetros aqui, olha, quando a gente fala do lixo, né? Quando a gente fala de produtos que eles vão, no seu final, vão para o lixo, tá bom? Então, eu já falei aqui sobre repensar, sobre recusar, né? Isso sobre reduzir o lixo e sobre reutilizar, tá bom? E aí, a gente vai para alguns parâmetros aqui, falando sobre reciclar também, né? Que foi falado lá, que são quantos pontos? Ó, são, são 5 pontos, né? Importantes aí, quando a gente fala do lixo, tá bom? Então, reciclar também é um papel aí muito importante na questão do lixo. Quais são as principais etapas, né? Quando a gente fala da reciclagem do lixo? A coleta seletiva, que nada mais é do que separar todos os materiais iguais em seu determinado local. Por exemplo, o metal a gente separa no lixo amarelo, o papel no lixo azul, o plástico no vermelho e o vidro no verde. Então é importante que a gente faça aqui essa coleta seletiva, porque na hora que for levar para reciclar, não vai ter aquela questão dos materiais misturados, né? Todos vão estar o quê? Selecionados aí para um mais fácil acesso a essa reciclagem, tá bem? Tá bem? E aí a gente fala assim, como é tratado o lixo, né? Então assim, olha, o lixo, ele é compactado aqui, ó, tá? O lixo na forma correta, né? Ele é compactado em um terreno aí baldio. Esses lixões, eles passam por um certo tipo de aterro, tá? E aí a decomposição desse lixo vai ficar aqui, só que tem que fazer uma drenagem, porque esse lixo, ele no final da sua decomposição, ele vai, isso aqui no caso dos lixos orgânicos, né? Ele vai criar um líquido chamado de chorume, e esse líquido ele é muito tóxico, então tem que criar aí uma drenagem para poder fazer a coleta aí desse lixo, para não poluir aí a terra, tá bom? O solo, na verdade.
Os restos da natureza, por exemplo, a gente falou lá no início da fotossíntese, né? Então, todos os seres vivos, eles vão voltar aí para o solo, né? Então, assim, a gente reutiliza para crescer, para formar energia, de todos os sais e águas que o solo permitem para as plantas, né? E aí os animais vão se alimentando, a gente vai se alimentando desses animais e no final de tudo isso aqui volta para o solo de uma forma o quê? Harmônica, né? Então é muito importante saber que esses restos, eles vão ser um tipo de adubo para o solo, tá bom? Os restos das civilizações, né? A gente tem que ter cuidado aí com esses restos aí da civilização, porque, ó, vocês estão vendo aqui, ó, né? Ferro velho, muitas coisas aí podem degradar o meio ambiente e a forma mais prática é reutilizar ou reciclar todos esses materiais aí, tá bom, gente? Então aí vocês podem ver, olha, os lixos estão aqui nessa atividade, estão jogados e aí é só fazer a coleta o quê? Seletiva, né? Colocar cada lixo no seu local, tá bom? E aí a gente finaliza aqui, certo? A nossa aulinha aí, tá? Falando sobre nem tudo é lixo, ok? Beijos, abraços e até a próxima aula.